Hello! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você nesta segunda-feira? Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia do nosso desafio de inteligência emocional para líderes. Quem tá chegando aqui comigo já me manda um bom dia aqui, porque hoje o dia está especial. Hoje nós temos um conteúdo riquíssimo para esse nosso encontro. Mas antes eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo praticando as técnicas? Como é que você está se sentindo no teu dia a dia? Você tem percebido que só o fato de você respirar tem te trazido mais presença, mais consciência, tem feito você estar mais no aqui e agora e podendo tomar boas decisões? Porque esse é o intuito, né, gente? O intuito é esse. Inteligência emocional não é sobre a gente não sentir, inteligência emocional não é sobre a gente não evitar a dor, evitar o sofrimento, não é isso. Inteligência emocional é sobre a gente sentir tudo no 100%, mas estar no controle das nossas ações a partir daquilo que a gente sente. Quando a gente só simplesmente sente e reage, sente e vomita, sente e manda pra fora, a gente não tá tendo inteligência emocional. Porque a real inteligência emocional é eu conseguir sentir e ter o discernimento. É eu conseguir ter a percepção. E a partir desta percepção, eu posso fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais assertivas, a partir daquilo que eu me proponho também, né? E aí, ontem mesmo a gente viu sobre a automotivação, né? A terceira competência da inteligência emocional. Aí, deixa eu desligar essa música aqui, tá me atrapalhando. E a gente viu ontem sobre essa terceira competência da inteligência emocional, que é a automotivação. E aí a gente começa a perceber que essa automotivação, ela vem do fato de a gente parar de dar tanto poder às nossas emoções e começar a ser o protagonista da nossa vida. Você percebe que esse treinamento não é só sobre liderança, ele é sobre a vida. Porque quando você lidera primeiro a sua vida, você lidera os seus resultados, você lidera qualquer coisa. Mas primeiro você tem que liderar você mesmo. E trazendo para nossa tabela vibracional, no nosso dia a dia, você vai percebendo aqui, ó, que muitas vezes você não lidera a si mesmo e você não tem automotivação, porque você tá muito aqui, ó, no nível da vergonha, da culpa, da apatia, da tristeza, do medo, do desejo, da raiva, do orgulho. Você fica enchendo a tua mente de preocupações, de culpas, de coisas do passado. E esse passado, ele começa a se repetir na tua vida. Esse passado, ele começa a se repetir ponto a ponto na tua vida. E você vai percebendo que muda os personagens, mas a história é sempre a mesma. As pessoas não me amam, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me rejeitam, as pessoas não compram o meu produto, as pessoas não fazem o que elas precisam fazer. E aí você traz a responsabilidade sempre para fora, quando a responsabilidade, na verdade, é para dentro. É para dentro. Quem eu tô sendo aqui dentro? Para aí sim eu poder ter influência no mundo aqui fora. Se eu tô aqui dentro só me sentindo rejeitada, se eu tô sentindo que eu não me amo, se eu tô sentindo que eu vou ter isso também aqui fora. Eu vou ter isso aqui fora com os meus liderados, eu vou ter isso aqui fora com as pessoas ao meu redor. E tem muito a ver com o nosso estado interno e as situações que a gente está vivendo. Há 1 ano e meio atrás, por exemplo, eu estava vivendo uma situação de luto. Perdi meu avô, que era como se fosse um pai, que foi quem me criou até os meus 6 anos de idade. Os meus liderados aqui fora, eles estavam reagindo do mesmo jeito, com o mesmo luto que eu estava reagindo, com o mesmo processo de agressão que eu estava reagindo comigo mesma, eles também estavam reagindo comigo. Então você começa a perceber que existe um espaço aqui dentro que precisa ser cultivado, que precisa ser amado,
para que as coisas aqui fora elas deem certo. E quando esse espaço aqui dentro, ele não tá coerente, ele não tá congruente, aqui fora vai ser um reflexo. E aí tem muita gente que insiste em fazer cursos técnicos. Ai, nossa, eu quero técnicas de vendas, eu quero técnicas mirabolantes. Ontem eu tô fazendo um curso onde o cara falou o seguinte: quem transa menos vende menos. E ele não estava falando sobre sexo em si, mas ele estava falando sobre a dopamina, ele estava falando sobre a ocitocina, ele estava falando sobre todas as químicas que o sexo distribui no teu cérebro quando você o pratica. Mas você não precisa transar necessariamente, não é sobre sexo, é sobre o quanto você cultiva o teu auto-amor. O quanto tu cultiva o teu estado de presença, porque o sexo, o orgasmo em si, é o ápice do estado de presença. Quanto você faz coisas por você para você sentir prazer, você com você mesmo. Sem depender do outro, sem depender do mundo externo. Já começamos rasgando, quero saber quem tá aqui, já me manda um bom dia. Já me manda um bom dia. Que hoje nossa aula vai ser curta. Quero trazer um insight para você. Quem tá aqui comigo? Me manda um bom dia aqui. Quero saber. Quero trazer um insight para você que tá aqui comigo, nos teus 100%. Para você que já compartilhou essa live. Muito obrigada. Agradeço a você por você não ser um egoísta de querer as coisas só para você. Ser líder é compartilhar também. Ser líder é servir outras pessoas. Ser líder é levar consciência para outras pessoas. Tô aqui com um baralho de insights. Eu quero que você dê uma respirada bem profunda, porque a aula hoje vai ser para você. Ela vai ser para você de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você está buscando neste momento. Olha aí esse povo. Tô gostando de ver. Respira fundo, porque aqui vai ter uma tarefa para você, específica para você. Respira fundo. Nossa, muito profundo. Respira. Qual o lugar da positividade na sua vida? Nossa, eu tava ouvindo uma fala do Sri Sri Ravi Shankar sobre isso. Você sabe diferenciar ser positivo de uma positividade tóxica? Ser positivo está baseado na realidade, no que eu faço para alcançar algo concreto. Já a positividade tóxica, muitas vezes, está associada a pensamentos ilusórios ou mágicos. Sabe aquela pessoa que ela tem aqueles pensamentos muito ilusórios, muito mágicos, de ai, vai dar tudo certo, e ela não faz nada para dar certo. E ela não age para dar certo. Ela fica esperando que as coisas vão cair do céu. Isso é positividade tóxica. Enquanto a positividade real se conecta ao nosso estado adulto e responsável, a outra reflete a nossa criança interna, que busca evitar o desconforto da realidade. Em qual estado está a sua positividade? No seu lugar de criança ou no seu lugar de adulto? A sua positividade hoje está no lugar do adulto responsável, que vai, que faz, que tem confiança em si? Quando a gente fala em ser adulto e a gente fala em confiar, porque liderança é muito sobre confiar. Vocês percebem que liderança é confiança. O cargo de liderança, ele tem um estado de confiança de cima, ou seja, do proprietário da empresa que te contratou para ser líder, ou se você ainda é o proprietário, você é o líder, e das pessoas abaixo de você. As pessoas abaixo de você, elas só vão fazer se elas confiarem em ti.
Se elas confiarem que você amanhã não vai dar um pé na bunda delas, por nada. Se elas confiarem que essa empresa vai ficar aberta. Se elas confiarem que esse negócio tem propósito. Se elas confiarem. Então o cargo de liderança, ele está num estado de confiança. Num nível de confiança. Então esta confiança, ela exige de você esse otimismo. Eu não gosto nem de usar o termo positividade. Eu gosto de usar a ideia de otimismo. Você usando o seu estado ótimo de ser, parando de colocar obstáculos, parando de colocar situações, parando de ver o copo meio vazio do que meio cheio. Entendeu? Então, ser positivo, adulto, é ter confiança, é ser maduro, é mirar nos objetivos e alcançá-los. É olhar para onde você quer chegar e dizer, é aqui o meu lugar, é para cá que eu preciso ir. Entende? Isso sim te traz esse estado de maturidade. E isso é inteligência emocional. Porque a gente começa a perceber aqueles momentos em que a nossa criança, ela fica pedindo colo, entrando no mimimi, entrando num estado que às vezes não é tão positivo, um estado que mina o local, mina as pessoas. Porque tem líder que é assim, quando entra, todo mundo fica quietinho, ninguém fala mais nada, acabou a brincadeira. E aí, quando a gente é esse líder que traz esse peso pro ambiente, acabou a equipe não confia em ti. A equipe tem medo de você. E aí pensa comigo, como se sente uma pessoa que tem medo? Ela fica o tempo inteiro preocupada, ela não produz. Aí você quer que a tua equipe produza mais, você quer que a tua equipe faça mais, mas como que ela vai fazer se ela tá com medo? Se ela tá aqui num sistema de defesa, querendo se proteger? Como ela vai fazer isso? Tá fazendo sentido, gente? Eu acho que inclusive tem mães aqui que estão olhando para isso. Tem diversas pessoas aqui olhando para os seus relacionamentos. Eu tive uma época na minha vida, há uns 4, 5 anos atrás, que uma amiga minha me falou o seguinte: sabe por que eu não falo a verdade pra ti? Porque tu fica chateada. Aí eu prefiro não falar. Quando ela me falou isso, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa senhora, isso é verdade. Então, a gente começa a causar medo nas outras pessoas quando a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente começa a causar medo nas pessoas quando a gente não tem um estado de presença para ouvir essas pessoas. Ouvir o que elas têm para nos dizer. Trazer para o aqui e agora a nossa mente, trazer o nosso coração para o aqui e agora e entender que os fatores externos, eles não são nem bons nem ruins. Eles apenas são. Tá fazendo sentido, gente? Cadê vocês? Me manda um oizinho aqui para mim entender que vocês estão por aqui, que vocês estão no 100% aqui. Tô vendo várias ex-sócias do Clube da Mente aqui também. Que legal! Que esse seja um ponto de partida para vocês voltarem. Muito legal, muito legal. A Márcia, a Lu, a Jamile. Muito legal. Bom ver vocês aqui. Vocês estão prontas para a nossa prática de hoje? Tá todo mundo aí já num local confortável? Pra gente fazer a nossa prática de hoje. E a nossa prática de hoje é uma prática que dentro do Clube da Mente a gente pratica muito, mas eu vou trazer aqui hoje ela para que a gente possa equilibrar os nossos hemisférios cerebrais. Vocês sabem que existem só 2 formas de a gente realmente regular o nosso cérebro, ou seja, existem 2 formas só de o nosso cérebro utilizar ao mesmo tempo os 2 hemisférios cerebrais, que é o direito e o esquerdo. Ou se não, porque quando eu tô aqui dando aula, eu tô usando um lado. Quando você tá lá sendo criativa, você tá usando o outro lado. Você nunca usa os 2. Você usa um só.
Só que existem duas formas as quais a gente utiliza os dois hemisférios cerebrais, que a primeira é escrevendo. Por isso que lá na Google, por exemplo, eles utilizam uma técnica chamada journaling com os seus líderes para que eles possam autorregular as emoções. Então, o fato de você escrever, você está usando os dois hemisférios cerebrais. Eu, nesse último mês, eu ganhei um calo no meu dedo, porque eu escrevi muito, muito, muito. Me mudei, tô numa fase nova, então eu precisei me autorregular muitas vezes nesses últimos 2 meses. E a outra forma de a gente regular esses dois hemisférios, fazer com que esses dois hemisférios cerebrais funcionem ao mesmo tempo, é a respiração, é a meditação. Para que você entre em meditação, você precisa usar a respiração. Não tem como eu simplesmente parar e não pensar em nada. Eu preciso usar a respiração como meio para isso, para eu reeducar a minha mente. A partir disso, eu quero convidar você para você fazer a respiração das narinas alternadas, que é uma respiração muito legal e que ela faz esse equilíbrio. Como você vai fazer essa respiração? Você pode posicionar a sua mão de duas formas. Você pode colocar os dedinhos aqui e com o dedão você vai trancar a narina direita quando eu der o comando e com os outros 2 dedinhos você vai trancar a narina esquerda. Eu também aqui em São Paulo aprendi uma outra forma de fazer. Não é a forma que eu mais gosto, mas você vai fazer como você se sentir mais confortável, desde que você não apoie o braço em lugar nenhum. Então, você pode fechar o olho e fazer assim e só depois trocar o lado, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fechar os olhos, vai se conectar com nós mesmos e a nossa respiração, ela vai ser da seguinte forma. Você vai inspirar com a narina direita e quando você tiver com o pulmão cheio, você vai trocar e vai expirar com a narina esquerda. Com a narina esquerda, você inspira, tranca a narina esquerda, expira com a direita. Inspira com a direita, tranca, expira com a esquerda. Deu para entender? As 4 primeiras respirações eu vou fazer com você e depois você vai fazer no teu ritmo e no teu tempo. Em algum momento, teu braço vai cansar, em algum momento você vai sentir um desconforto porque a mente está querendo tirar você dali, a mente ela está querendo que você saia dessa respiração, a mente está querendo que você volte para o estado bético, né? Mas você vai se manter firme, vai manter os olhos fechados, principalmente para integrar para dentro. E a partir disso, quando você fechar aí mais ou menos 12 respirações, eu vou dizer para você baixar o braço, relaxar um pouquinho e só prestar atenção na tua mente. Você vai perceber um estado de paz muito profundo. Vamos começar? Alguém ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida? Se você ficou com dúvida, você pode perguntar aqui no chat. Eu vou estar aqui respirando, mas eu vou estar olhando o chat para tirar as dúvidas e para relembrar você da respiração. Combinado? Podemos começar? Então eu vou pedir para você sentar com a coluna ereta. Você pode deixar os 2 pés no chão. Meditação não é só sobre entrar em posição de Buda, é sobre você estar com a coluna ereta e num estado de alerta. Você vai fechar os teus olhos, esses que olham para fora, e você vai respirar profundamente. Vai soltar o ar, relaxar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar, relaxa, e quando o teu pulmão estiver vazio, você vai trancar a tua narina esquerda e vai inspirar com a narina direita. Tranca a narina direita, expira com a narina esquerda. Inspira com a narina esquerda.
Tranca a narina esquerda, expira com a narina direita. Inspira com a narina direita. Tranca a narina direita, expira com a narina esquerda. Inspira com a narina esquerda. Tranca a narina esquerda, expira com a narina direita. E assim você vai seguindo no teu ritmo, no teu tempo. Mantendo a concentração, trocando os dedinhos aí, somente com o pulmão cheio. Se você se perder nos pensamentos, só volta. Volta a se concentrar, percebe a tua respiração. Você inspira com a narina direita. Tranca a narina direita, expira com a narina esquerda. Inspira com a narina esquerda. Tranca a narina esquerda, expira com a narina direita. E vai fazendo no seu ritmo, no seu tempo, sempre voltando para a concentração, sempre voltando para a respiração. Se o seu braço cansar, só fala para o teu cérebro, já está acabando. É só mais um pouquinho. Faça mais 2 ciclos de respiração. E após esses 2 ciclos, você pode relaxar o teu braço. Se conectar com você. E perceber como está a sua mente nesse instante. Se você quiser aproveitar esse estado da mente para você colocar uma intenção no dia de hoje,
Fique à vontade. Coloque a intenção do que você precisa para o dia de hoje, do que você quer para o dia de hoje, para que você possa ter, sim, um dia revelador. Respire profundamente. Solte o ar, relaxe ainda mais, coloque um sorriso no rosto. E no teu ritmo e no teu tempo, você pode abrir os teus olhos. Conforme você vai voltando, você vai trazendo aqui em uma palavra como você está se sentindo nesse momento. Se você está se sentindo mais leve, se você está se sentindo mais conectada, como você está se sentindo nesse momento? Confiante, leve, em paz, com leveza. Pensa comigo, uma mente que está leve, uma mente que está em paz, ela consegue brigar com alguém? Eu mesma, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Há um mês atrás bateram no meu carro aqui. Se fosse em outras épocas, eu teria desossado, cara. Eu teria dito assim, você não viu que o sinal fechou? Você não viu que... E eu ri. O cara chegou a me perguntar, tá tudo bem com você mesmo? Tá tudo ótimo. Tá tudo bem. E aí o fato de você não brigar, não lutar, não reagir, te traz inúmeros outros benefícios. Na hora de fazer o acordo, que o seguro fez o acordo do meu carro, a batida custou R$1.000 para arrumar. Sabe quanto que eles me pagaram? 5.900. Você vai percebendo que o fato de você não reagir às coisas que te acontecem, o universo ele vai te trazendo benefícios. Ele vai te trazendo pequenos milagres no dia a dia. Você vai percebendo, nossa, pequenos milagres que quando você está na reatividade você não percebe. Pequenos milagres que quando você está no corre, você não observa. E isso acontece lá na tua equipe também. Lá na tua equipe, com os teus liderados, eles também estão precisando de pequenos milagres. E esses pequenos milagres é você, enquanto líder, que vai trazer para a sua equipe. Não sobre eles no sentido de... mas Roberta, às vezes eles não fazem. Às vezes eles não têm nível de consciência para fazer. Às vezes eles não têm maturidade para fazer. Eles precisam, às vezes, de um tapinha nas costas. Eles precisam que você vá lá e converse com eles e mostre para eles que eles são capazes. Às vezes eles precisam de tão pouco. E você tá tão na correria, tá tão no teu ego, tá tão só preocupado contigo, que você esquece de estar presente com as pessoas. E aí, quando você tá realmente presente com as pessoas, é que os pequenos milagres acontecem, é que as pessoas se revelam para você. Outro dia eu fui no mercado, vou contar essa pra vocês, a gente já tá encerrando. Eu fui no mercado e aí a moça do caixa perguntou assim, moça, você pegou um monte de itens aqui que é oferta, só que é oferta pra quem tem cadastro. Você tem cadastro aqui no Pão de Açúcar? E eu não tenho cadastro. A faxineira olhou pra mim e falou, moça, você quer que eu coloque meu CPF pra você ganhar o desconto? Eu falei, você colocaria pra mim? Sim. Resumindo, a moça do caixa falou, você ganhou R$28 de desconto. Graças a ela ter colocado o CPF dela. Ela não precisava ter feito isso. Mas você vai começando a perceber o quanto a vida é boa e o quanto as pessoas elas estão o tempo inteiro querendo te ajudar. Querendo te apoiar.
Mas você precisa também se sentir pertencente a esse mundo. Você precisa também ser desse mundo. Você precisa também estar atenta às coisas que estão acontecendo. As pessoas, elas estão o tempo inteiro querendo te apoiar. Mas você precisa sair da reatividade e entrar na neutralidade. Entrar na paz de espírito com o que te acontece. Porque tudo que te acontece é bom. Tudo que te acontece é bom. É você que tem que começar a perceber. É você que tem que começar a olhar para dentro e enfrentar os teus próprios gatilhos, os teus próprios demônios, para você se autorregular e perceber a infinita abundância que existe nesse universo. Ter participado dessa aula hoje, você ter participado dessa aula hoje, valeu quanto para você? Para você, não para mim. De 0 a 10, o quanto valeu para você estar aqui nesta aula hoje? Quanto valeu para você fazer essa reflexão e perceber mais sobre você? Não é sobre mim, é sobre você. Eu sou só um reflexo do que está dentro de você já, do que você percebe sobre você. Olhe para você e comece a perceber que as coisas que estão acontecendo na tua vida, elas não são externas, elas são internas. Elas são sobre você, sobre o nível de abundância, sobre o nível de consciência, sobre o nível de prosperidade que você tem dentro de você. Não deixe as oportunidades da vida passarem. Tudo é sobre você. Tá certo, meu povo? A gente se encontra amanhã aqui nesse mesmo horário, 7h04 da manhã, mas eu quero te fazer um pedido. Amanhã eu quero que você traga pelo menos um amigo para esse encontro. Um amigo para refletir aqui com a gente, para respirar aqui com a gente, para que você possa levar essa prosperidade, levar essa paz, levar essa abundância para outras pessoas. Esteja aqui, 7h04 da manhã, bota um despertador no teu celular. Desafio com a Roberta. Assim como eu coloco, eu para acordar às 6 da manhã, gente, eu tenho lá no meu despertador, desafio com os meus seguidores. Coloca você também e esteja aqui comigo. Não perde essa oportunidade de você se elevar. É sobre você, não é sobre mim. Tá certo? Um beijo grande, fica com Deus e até amanhã.